Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui prosseguir o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus, agora dando prosseguimento a uma segunda parte desse Evangelho. Se antes nós ouvíamos falar a respeito de Jesus, que dá as instruções aos seus discípulos, ou seja, faz algumas recomendações a respeito da missão que eles devem assumir, missão essa que é de Jesus, e ele confere aos discípulos. Agora nós vamos ouvir questionamentos diversos a respeito do messianismo. Desde já, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam fazer essa experiência de estudo e crescimento em Deus. Vamos lá. Então, como eu dizia, agora uma mudança dentro do Evangelho de Mateus. Nós vamos começar a estudar o capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Esse é um outro bloco desse Evangelho que continua a cumprir o propósito inicial do Evangelho. Qual é o propósito inicial? Afirmar o messianismo de Jesus. E agora, primeira vez dentro desse Evangelho que Jesus sai de um ciclo mais íntimo. Porque o início do Evangelho, nos 3 primeiros capítulos, nós ouvíamos a narrativa a respeito da infância de Jesus, como que se deu o seu nascimento, a sua ida, o seu retorno do Egito. Ali pelo capítulo 3 e 4 e 5, o sermão, Jesus se autodeclarando, né, o Messias, mas com tudo isso que nós lemos ali naqueles capítulos, Mateus quer falar sobre o messianismo de Jesus. Nos capítulos, continuando no capítulo 5, 6 e 7, Jesus continua a manifestar por meio dos seus ensinamentos aos discípulos. No 8 e no 9, Jesus fala do seu messianismo agora não só por meio das palavras, dos ensinamentos, mas também por meio de curas. E no capítulo 10, ele convoca os discípulos a segui-lo e, ao mesmo tempo, os envia a anunciar a mesma mensagem. E como eu dizia, agora ele começa a ser questionado fora do seu ciclo. Tá bom? Então, se você está gostando desse estudo, dessa movimentação que tem dentro do Evangelho de Mateus, deixa aqui o seu comentário, se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Quem são os que questionam Jesus? E aí esse bloco se divide em 2 momentos. Né? Numa primeira parte desse bloco, que vai do capítulo 11 ao 16, nós temos o próprio João Batista questionando a respeito de Jesus. No capítulo 11, versículo 2, nós temos o seguinte. O texto diz que: Ora, João Batista estava na prisão. Ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para perguntar: És tu que há de vir ou devemos esperar por outro? Então, o primeiro questionamento a respeito do messianismo de Jesus, fora do seu ciclo, parte do próprio João. João que é seu primo, João que é seu precursor. Ou seja, há ainda um questionamento interno a respeito desse messianismo. Mas, ao mesmo tempo, a leitura do texto vai afirmar esse questionamento. E isso é interessante da gente notar dentro da leitura, porque nos faz perceber a confirmação a respeito de que Jesus, de fato, é aquele Messias esperado, já anunciado pelos profetas e predito no Antigo Testamento. Então, Jesus responde aos discípulos de João a respeito do seu messianismo. No decorrer do capítulo 11 e do capítulo 12, essa resposta continua a ser dada por meio de vários acontecimentos que vão sendo descritos no capítulo 12. Primeiro fala sobre o arrancar as espigas em dia de sábado, e aí Jesus faz-se uma interpretação sobre o sábado, faz uma releitura, não contrapondo ou desautorizando a lei sabática, mas fazendo uma compreensão do modo como ela realmente deve ser vivida. A seguir, o texto descreve
a mão de um homem que é curado no sábado. E isso também, mais uma vez, é importante para a compreensão do messianismo de Jesus. Por quê? Porque, como o próprio Jesus vai dizer, o sábado é feito para o encontro com o Messias. O povo no Antigo Testamento vivia uma realidade de escravidão. Depois de ser liberto da escravidão no exílio da Babilônia, o povo compreende que é necessário ter um dia para dedicar-se a Deus. E daí decorre a lei sabática. Ter o dia, o sábado é o dia do Senhor, para o povo do Antigo Testamento e também para o início das comunidades. Mas nem todos assim o veem, mas veem como um dia de cumprir regras e preceitos, e isso acaba distanciando as pessoas de Deus. Então, a cura no sábado aqui mencionada e tantas outras é uma revelação do messianismo que compreende plenamente a lei sabática. E assim, nós vamos ter uma série de curas, ensinamentos no capítulo 12. No capítulo 13, nós temos a grande descrição a respeito da parábola do semeador, que nada mais é do que uma resposta a esse questionamento que João Batista faz. João Batista se dirige a Jesus dizendo: você é o Messias ou devemos esperar muito? E Jesus, como sempre, não dá a resposta direta, mas conta a parábola do semeador que quer responder àqueles que esperam pelo Messias. Quem espera pelo Messias, de coração aberto, é como aquela terra boa, na qual as sementes são lançadas e gera muito fruto. Os que não esperam, ou os que não acolhem o Messias, são como o terreno à beira da estrada, o terreno espinhoso ou o terreno pedregoso. O Messias vem, mas eles não são capazes de acolher. O capítulo 14, depois de Jesus ter falado não só por meio da parábola do semeador, mas de várias outras, por exemplo, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o tesouro e a pérola, a rede, todas são formas de Jesus falar sobre o seu messianismo, sobre a acolhida do reino de Deus. No capítulo 14, começa a descrever, a ter novamente a figura de João Batista. Isso porque Herodes, ao ouvir falar sobre Jesus, pensa que ele é João Batista que ressuscitou, né? E isso gera também um questionamento. E agora, se antes o questionamento vinha ainda de um grupo interno, né? Porque ainda que João Batista obviamente não é discípulo de Jesus, mas ainda é o meio daqueles que creem no messianismo e têm o coração um pouco mais aberto. Mas agora começa o questionamento da parte de Herodes e também de pessoas de coração duro, querendo que Jesus dê algum sinal, querendo que Jesus faça algo miraculoso para que dê testemunho dessa realidade que é o seu messianismo. E então, no capítulo 16, Jesus tem logo da parte dos fariseus e saduceus que pedem um sinal, né? E, como eu dizia, no decorrer dessa sessão, do capítulo 11 e do capítulo até o capítulo 16, temos essa apresentação do messianismo de Jesus. Ora, ele se dirige àqueles que querem sim acolher o reino de Deus, que querem acolher o seu messianismo, é representado pela comitiva de João Batista e seus discípulos. Ora, ele responde isso a uma comitiva, podemos assim dizer, que é formada por Herodes, fariseus e saduceus, que não estão dispostos a acolher o messianismo de Jesus. Mais uma vez, antes de encerrar, peço a você, inscreva-se, deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas que você conhece, para que elas também façam uma experiência com a palavra de Deus, com esse evangelho. Notemos, meus irmãos, em tudo isso, esse crescimento progressivo da revelação do messianismo de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. A leitura desses capítulos pode nos ajudar muito a ir entendendo
o modo como que Jesus se revela dentro do Evangelho. E isso é rico não só para o nosso estudo, para a nossa compreensão dessa realidade bíblica, mas também para o nosso crescimento, para que nós possamos ir percebendo como que o Messias também se revela na nossa vida e qual é a nossa disposição para acolhê-lo. E talvez até para esse estudo a pergunta é interessante porque os dois grupos querem saber sobre Jesus. E você, eu, também queremos saber sobre Jesus. E queremos saber por quê? Por uma simples especulação, como fazia Herodes, os fariseus e os saduceus, ou porque de fato queremos acolhê-lo como Salvador, reconhecê-lo como Messias. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa caminhada de estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.